Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, hoje dedicado às novas gerações. E vamos falar um tema muito legal, porque é um tema que pode mexer com tudo na sua vida, em todas as áreas que você atua. Criatividade. E por isso que nós trouxemos um professor nessa área, um professor de criatividade, também humorista, também palestrante e também um monte de outras coisas, como você vai descobrir nessa entrevista. Murilo Gam, tudo bem com você? Muito obrigado, bom dia. Tudo em ordem? Tudo Galera ótimo. da CBN, massa tá aqui. É meio mágico esse lugar aqui, né? Porque eu acompanho muito, te ouço e também vejo nos vídeos, então é meio mágico assim. Murilo, então vamos lá. Professor de criatividade. As pessoas aprendem a ser criativas, a gente não nasce criativo. Você nasceu criativo? Ó, legal começar com esse assunto, com essa pergunta. Algumas pessoas podem nascer com aptidões para criatividade ou para outras coisas, mas o que eu acredito é que nascer ou não nascer é uma variável que a gente não pode medir com precisão, nem pode modificar, porque já nasceu ou não nasceu. Então, medir com precisão no sentido que, tipo, você pode falar, mas meu filho, desde os 5 anos, ele já era criativo diferente. Tá, mas ele nasceu com 5 anos? Não. Ele não nasceu com 5 anos. Então, já não dá para inferir que ele nasceu criativo. Para nascer criativo, tinha que o bebê sair da barriga e ele dar uma solução criativa para cortar o cordão umbilical. Aí, meu amigo, aí o cara nasceu criativo. Porque, velho, depois daí, não dá mais para inferir com certeza. Porque tem influência do meio ambiente, de influência dos pais e tal. E o que eu acredito é que nasceu ou não nasceu, como a gente não pode mexer nessa variável, pouco importa. O que importa é o que dá pra fazer agora. Agora dá pra fazer. E o que dá pra fazer? Todos nós nascemos, a criatividade vem de uma habilidade humana que é a imaginação, capacidade de imaginar e criar imagens que os humanos têm, diferente dos animais. Criar imagens, né? Tem até um livro maravilhoso, Sapiens, que resume a história da humanidade, resumindo, dizendo que o que mudou foi a capacidade de imaginar. Imaginar deuses, imaginar leis, imaginar lendas coletivas. Direitos humanos é uma imaginação que a gente concordou, todo mundo, é nós, beleza. E os animais não conseguem imaginar coisas. Então, nós nascemos com a imaginação. Um animal, um leão, ele só consegue liderar 10, 15, 20 leões que estão aqui no contato físico dele. Porque já o homem consegue liderar 1 milhão de pessoas que ele nunca viu através de imaginações, de lendas coletivas em relação à pátria. Pátria é uma imaginação, uma pátria, direitos humanos, religião, deuses. E foi isso que permitiu o homem imaginar essas coisas, se diferenciar dos outros animais. Quando a imaginação, que é essa habilidade básica do ser humano, é aplicada para resolver problemas, vira criatividade. Nós nascemos imaginativos. E nos transformamos criativos? Nós nascemos imaginativos, viramos criativos quando aplicamos para resolver problemas, mas ocorre um probleminha. Nós nascemos imaginativos, a criança é um bicho criativo, mas ao longo do tempo, essa criatividade, que é a imaginação aplicada, vai sendo bloqueada. Ou seja, esse papo de fora da caixa, dentro da caixa, a gente nasceu fora da caixa. A gente é botado na caixa. Agora, quando fica velho, tem que sair da caixa. Tem que sair da caixa. Porque a gente era fora da caixa. Que é a cobrança que todo mundo tem. Pois é. Depois de você ter sido formatado para não criar, para seguir padrões, o pessoal olha para você e diz assim, preciso de você pensando fora da caixa. É isso. E aí, esses bloqueios vêm desde os pais, sem querer muitas vezes, da escola, do mercado de trabalho, das faculdades. Então, a gente é um produto maravilhoso fora da caixa e vai sendo, durante a vida, colocado na caixa. O filósofo Clóvis Barros Filho costuma sempre brincar com essa ideia, dizendo assim, aí o cara olha para os lados e não sabe nem onde é que está a caixa, quanto mais o lado de fora da caixa, e que é muito complicado. Agora, se tem essas ideias mais padronizadas, o que é isso? É a escola que nos leva a isso? É a família que nos leva a isso? É a universidade que nos leva a isso? Eu faço... eu comecei a fazer palestra de criatividade porque um dia me pediram, eu era comediante, né? Sou comediante ainda. Velho, faz a palestra aqui num TED, em Recife. Fala sobre o quê? Fazer stand-up? Não. Fala sobre como é que tu cria tuas piadas. Aí eu falei, pô, legal, como é que eu crio minhas piadas? Pela primeira vez em 2012, comecei a pensar como eu crio minhas piadas. Beleza. Comecei a estudar criatividade, descobri um mundo incrível de criatividade, criei uma palestra de stand-up sobre criatividade, depois um curso presencial e agora um curso online. E o meu curso online, chama Reaprendizagem Criativa, ele é baseado em 9 bloqueios. Eu parametrizei
quais são os 9 bloqueios que ocorrem ao longo da vida que fazem a gente ficar dentro da caixa. Então, por exemplo, eu chamo de bloqueio do gabarito. Que é o bloqueio do gabarito? A gente, durante 10, 15 anos de escola, foi acostumado ao quê? Sempre dão pra gente problemas. A prova é uma série de problemas, né? A prova é uma série de problemas, cujo nosso objetivo qual é? Nunca é criar respostas, e sim chegar nas respostas previamente definidas no gabarito e de modo que todo mundo chegue na mesma resposta. É assim que a gente viveu durante 15 anos. Dados os problemas, a resposta está pronta já, o professor sabe, ou seja, ninguém cria nada. É uma questão de chegar na resposta. Não é criar, é chegar. E todo mundo chega na mesma e só tem uma resposta. E às vezes você não precisa nem pensar muito para dar essa resposta. Sim. Dá qualquer uma delas e de repente a gente até acerta. Acerta, é o velho chute, né? Dá um sorte lá, a gente até acerta. Então, isso é uma parada, eu chamo de bloqueio do gabarito, porque esse modelo de escolar, de prova, de gabarito, fez a gente acreditar numa coisa horrível, que é se contentar com a primeira resposta certa das coisas. Ou seja, dado um problema, seja profissional, pessoal, problema pode ser assim, como presentear minha mulher, é um problema. Ah, já sei, é a mania do já sei, vou fazer tal coisa. Essa tal coisa é boa? Então, vai. Resolveu. Porque foram 15 anos fazendo isso, e a professora dizendo, encontrou a resposta, passa pra próxima. Fica perdendo tempo não. Fez a prova dos 9 e resolveu, só que um problema tem várias respostas. Eu tiro onda que esse problema de matemática da escola, né? Tipo assim, um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Qual é a resposta esperada? Metade, 15 dias. Claro. Eu podia responder 2 meses. Por quê? Vai ficar conversando os dois. Perde produtividade, pô. Não é? Tô falando merda. No futebol, perde. Essa resposta é errada? Não. Na vida real, talvez seja mais certa. Só que a questão é 15, acabou, passa pra próxima. Todo problema tem mais de uma resposta. Tem muitas respostas. E normalmente a solução criativa não é a primeira. Muitas vezes não é a segunda. É lá pra quinta. Quando você começa a suar já. Você sabe que eu estou ouvindo você falar que eu estou lembrando uma questão que um dos meus filhos, o mais novo, teve que responder certa vez quando perguntaram na escola o que era favela. Ele tinha acabado de assistir uma reportagem na televisão dizendo que as favelas em São Paulo não cresciam mais para os lados, mas cresciam para cima. E ele disse, é quando põe uma casa em cima da outra. E a professora deu errado como questão. Porque tinha uma resposta técnica para dizer o que era favela. Mas na realidade é isso, e era uma casa em cima da outra. Mas então o que está certo, o que está errado? Então você já começa a ser tolhido por ali. Mas beleza, você passou por esse processo, cortaram sua criatividade, impediram que você imaginasse mais do que deveria. Como é que a gente vai quebrando estes bloqueios? Legal. Deixa eu falar, antes de falar disso, só falar mais um bloqueio. Porque você disse que são 9 bloqueios, né? Você falou um dele, vamos lá, então tá certo. Eu vou trazer agora para o mundo corporativo agora, né? Porque esse é bem do mundo escolar, do mundo corporativo. Eu chamo de bloqueio do adulto. Que, resumidamente, é a gente ficou adulto demais. Adulto demais, lógico demais, racional demais. E sabe quem é melhor em lógica e racionalidade? A máquina, o software, o computador. Se é para seguir as coisas por caminhos extremamente lógicos, concatenando o A pro B, o B pro C, tudo bonitinho, a máquina é melhor. Nós somos melhores, sabem em quê? Em ser ilógico. Em dar saltos de lógica. Ser ilógico, aí vem a intuição. A intuição é sempre lógica. A intuição é sempre lógica. É aquela vozinha que vem, que ela não faz sentido pleno. Se for sentido pleno, não é intuição. Ela é sempre uma coisa que dá um salto de lógica. Então, a gente vira muito adulto, muito sério. Eu falo que eu vou nas empresas fazer reunião para palestra, de briefing, né? E muitas vezes, um caso clássico, né? A reunião começa com amenidades, trocando ideia, né? Ah, que legal. Você faz show, conta uma piada. Aí tem uma hora na reunião que o dono da reunião, o chefe lá, ele dá um tapa na mesa, que é o tapa na mesa que muda tudo. Tá tudo bem, amenidades, ele faz. Vamos lá, vamos falar sério agora. O que significa isso? Crianças saiam da sala. Agora somos adultos de paletó, falando sério, sendo racional. Você vê que no mundo corporativo as pessoas, o cara fala uma piadinha, brincadeiras à parte, tem que se desculpar. As brincadeiras não deveriam estar à parte. Elas deviam fazer parte, não estar à parte. Por isso que o povo vê o Google, as empresas botando aqueles escritórios todo infantil. Claro, não basta fazer aquilo, não basta colocar uma mesa de sinuca. Tudo começa na cultura criativa. Aquilo é o final da história. Mas no fundo é trazer a criança pra cá, pra dentro do contexto. Porque a criança é que é louca, falta loucura.
no mundo corporativo. Eu tiro onda que toda empresa devia contratar um comediante pro conselho. Conselho da empresa. Tem um comediante lá. Você tava com a função garantida. Um comediante pra perturbar, pra quebrar os padrões, pra propor coisas loucas, entendeu? Pra dar um chute longe. Porque mesmo que esse chute longe não sirva, ele pelo menos serve pra abrir uma nova porta, um novo caminho. E sair daquele negócio, né? Então, eu quis falar esse exemplo porque é muito conectado com o mundo corporativo, né? Outra coisa do mundo corporativo eu chamo bloqueio do especialista, que é um pouco das faculdades também, que é essa obsessão em a gente ser especialista, conhecimento vertical, numa única coisa, faz pós-pós, mestrado, pós-mestrado, e vai indo lá, e aí esquece de uma outra parada, que é tão importante quanto o conhecimento vertical especialista, que é o conhecimento horizontal generalista, em outras palavras, curiosidade, que é uma parada, de novo, infantil. Mais uma vez. Que é olhar, que é não ficar só... Cara, se você trabalha no História da Advocacia, e você só frequenta os congressos de advocacia e lê livro de advocacia, e você tá só... Você precisa de vez em quando, sabe o quê? Ir num congresso de odontologia, numa feira de construção civil, para abrir... Porque a criatividade surge muito de você modelar situações análogas. Uma situação... Por exemplo, eu comprei na minha casa em Recife lá uma chave de fenda. Hoje em dia a chave de fenda, ela vem só com um punho, e você troca as cabecinhas, né? Exato, Hoje em dia, exatamente. assim. Mas quando eu era criança, o kit do meu pai não era assim. Tinha vários punhos. Era aquele kit desse tamanho, com 10 punhos, cada um com a sua cabeça, né? E aí, em algum momento, há algumas poucas décadas, um cara falou, porra, vamos economizar material, simplificar, economizar espaço e botar só um punho. Aí você pensa, cara, sabe de onde vem essa ideia? Do mundo da odontologia. Muito antes, os dentistas já usavam esse conceito de ter uma maquinazinha que troca a cabecinha. Só trocava, exatamente. Então pode ser que você trabalhe na Bosch e você pode inovar na criação de ferramentas olhando o mundo dos dentistas. Olhando um outro cenário, olhando um outro e mundo. fazendo analogia. Você falou agora há pouco aqui de formação, falou da universidade, como ela ensina. É curioso que eu apresentei você aqui como humorista, como palestrante, como professor de criatividade, mas você não se apresenta como administrador, você é formado como administrador. Eu fui formado em administração, fiz MBA no IBMEC, fiz especialização nos Estados Unidos, mas eu acho que, a nível de identidade minha, administrador não é minha identidade. Eu não me identifico como... Mas a universidade serviu para você em algum momento? Pouco serviu. Não digo o título, não digo o diploma, eu tô me referindo àquele conhecimento que circula em ambientes como esse. Infelizmente não. Para mim não tô dizendo que nenhuma serve, mas para mim não, porque quando eu comecei a minha faculdade, eu já tinha tido uma empresa, antes da faculdade, com 40 funcionários, a BIT, que eu te expliquei nos bastidores. Quando eu comecei na faculdade, eu tava já com outra empresa, então o meu conhecimento empírico na prática, ele ocorreu antes do vinho teórico. Então quando o teórico veio, ele veio... E isso aqui eu já vi que não é nem assim, na prática não é assim não, viu? Na prática é mais complicado do que o professor tá falando. Então, eu não aproveitei bem a minha faculdade, não trouxe muita... Fora relacionamentos, amigos incríveis, que mudaram o rumo da minha vida. Bruno Aracati, João Carlos Charamba, alguns amigos que eu conheci na faculdade E a faculdade, desculpa, sou muito grato, a faculdade mudou o rumo da minha vida. Por quê? Porque eu fui o orador da turma, me escolheram orador, eu não fazia comédia, então até 2006, quando eu me formei, eu nunca havia contado uma piada na minha vida. Eu já tinha 10 anos de carreira, em 2006. Me colocaram como orador, porque eu era um cara desenrolado, organizava os eventos, tinha uma certa liderança. E aí, pela primeira vez, eu pensei, tem que ser engraçado. Aí eu comecei a estudar. A gente falou que criatividade se aprende, humor também. Humor é extremamente aprendível. Aprendível, não sei se existe a palavra, mas... Eu comecei a estudar porque as pessoas riem. Comecei a buscar na internet. Amazon, por que as pessoas riem? E criei um discurso engraçado que mudou a minha vida. Porque quando acabou o discurso, neguinho rindo na plateia, eu pensei, velho, os meus colegas saíram, agora eu sou administrador, e eu saí, agora eu sou comediante nessa porra aqui, vou contar piada agora. E aí mudou a minha vida, foi quando eu me abri pra comédia, por causa da faculdade. Então vamos até aproveitar aqui que você tá entrando aí, vamos dar um passo atrás. Você falou que você já trabalhava antes, inclusive, de chegar lá na faculdade. Você, desde os 13 anos, trabalha com internet. Você hoje tem 34 anos, tem toda essa energia, toda essa dinâmica, mas desde os 13 já estava lá na internet? Agora, dia 10 de abril, daqui a pouco, né? 10 de abril de 2017, eu completo 20 anos que eu ganhei o meu primeiro prêmio de internet, prêmio Best,
foi entregue em 10/4/97, porque eu tinha criado um site pessoal, que seria um blog hoje em dia, que ganhou esse prêmio. Estou falando em 97. 97, isso. 20 anos. Era uma internet ainda Sim. da Idade da Pedra. Eu entrei na internet em 95. Começou no Brasil a internet, eu entrei na internet porque eu já tinha um computador, usava BBS. Então, desde cedo, meu pai teve a sacada de me dar um computador. Outra coisa que tem a ver com bloqueio, conectando com meu pai. Eu chamo de bloqueio do fracasso, né? Que é o medo de errar, a falta de coragem das pessoas, de não saber testar pequenas coisas. E é engraçado que essa coisa de errar, o meu pai, ele me deu, eu tinha 11 anos, um computador em 93, 94, e na época, alguns amigos meus da classe média alta, que eu era em Recife, meu pai é funcionário público, enfim, eles tinham um computador, meus amigos também, em casa, mas o computador tinha uma diferença, era do pai, era do pai, com aquela capinha, né, todo empacotado pra não pegar vírus, né? Todo com camisinha, o computador, e o meu amigo podia usar o computador para acessar uma pasta durante meia hora, sem botar disquete para não pegar vírus. Claro. E o meu pai me deu o computador e falou, brother, te vira. Meu pai hoje tem 73 anos, não sabe mexer em computador. Mas ele me deu com a visão de que, toma isso aí, agora, se te vira. Ou seja, ele me deu mais que um computador, ele me deu a permissão para fracassar. Permissão para fazer merda. Se pegar vírus, eu levo na assistência. Bota disquete se quiser, baixa o que você quiser, faça o que você quiser. Isso fez toda a diferença para mim. Talvez foi o primeiro fato da minha vida que mudou o rumo da minha vida, porque aí eu fiz meu site, e aí aprendi a mexer com computador muito pequeno e tal, enfim. O Renato Dáquila, que nos acompanha lá pelo Facebook, manda a seguinte frase aqui, tem muito a ver com tudo que nós estamos falando, diz, geralmente o sistema nos condiciona a isso, executar sem questionar, nas escolas não ensinam a ser críticos, geralmente pessoas de opinião são pessoas problemáticas. Sim, dentro da área corporativa, dentro da empresa é isso. Sim, o cara que tem muita opinião, questiona, ele é problemático. Problemático, é. É engraçado que criou essa coisa, né? Qualquer pessoa que foge ao padrão, e ser criativo é fugir ao padrão do mundo, né? Porque o mundo é sempre a questão de querer repetir. As empresas se movem pelo sempre foi assim. Sempre foi assim, bicho. É a pior justificativa pra fazer uma coisa. Se for a única. Não pode. Se o único motivo de a gente fazer isso é porque sempre foi assim, tá errado. Enquanto tem que ter outro motivo. Não, a gente faz assim porque isso garante uma maior produtividade. Ok, bom motivo. Porque sempre foi assim, não é motivo. É motivo pra estar ancorado no passado. O mundo tá mudando, tá ancorado. Soluções antigas não resolvem problemas novos, velho. O problema mudou. A solução antiga que você aprendeu na faculdade não resolve mais. O que resolve é a capacidade de criar novas soluções. E respondendo a sua pergunta de, ok, os bloqueios são esses, como é que faz para superá-los? Sabe como é que... O primeiro passo para superar os bloqueios, sabe qual é? Conhecer os bloqueios. Identificá-los. Começa assim. E, cara, só em ter consciência de quais são eles, só em poder dar um nome para eles, seja qual for o nome que eu uso, ou outro nome que você queira, o bloqueio do já sei. No meu curso tem o bloqueio das tradições, que é o bloqueio do sempre foi assim. O bloqueio do gabarito, que é o bloqueio do já sei. O bloqueio do especialista, que é o da curiosidade. O bloqueio do adulto, que é ser criança. O bloqueio do tesão, que tem a ver com as escolhas profissionais. É difícil você fazer coisas criativas se você não tem uma motivação intrínseca, tesão de fazer aquilo. E a gente falou no vestibular, né? A maioria das crianças e todos nós, como é que foi o fluxo normal da vida, né? Nascer, crescer, aí chega na hora do vestibular, você recebe um cardápio de cursos, como se aquele ali fosse o cardápio da vida. As opções do vestibular é o cardápio da vida. Ó, a vida tem 320 opções. Não, a vida tem mais opções. A vida tem muito mais opções. Pois é, e aí entra o ponto seguinte, nós estamos aqui num mundo corporativo hoje dedicado às novas gerações. Você fez administração, mas mudou completamente sua carreira, como você já deixou muito claro. Como é que o cara escolhe qual profissão vai seguir? A velha lista, as profissões do futuro. Cara, uma coisa que eu acho que falta nas escolas, minha filha tá pequena, né? E eu tô começando a me abrir agora a escolas, até a homeschooling, enfim, outras questões aí, mas eu acho que eu colocaria minha filha na escola que eu visse que se preocupa com autoconhecimento. Se tiver alguém ouvindo aí, uma escola que desde pequeno, não com 3, 4 anos, mas desde pré-adolescente, começasse a fazer as pessoas se autoconhecerem. Porque é difícil você passar 15 anos da vida
sem nunca fazer uma reflexão sobre quais são suas habilidades únicas, habilidades, aptidões naturais, e aí com 16 anos recebe um cardápio e tem que decidir. Não é assim que funciona. Tem que ter começado 10 anos antes. Um processo de autoconhecimento, de descoberta, liberdade para descobrir, para testar, para quando chegasse na hora de decidir, você poder decidir ou não fazer faculdade, que também é uma decisão. Eu não acho, é um assunto polêmico, mas assim, eu não acho que faculdade seja um caminho obrigatório da vida. Eu acho que ele é obrigatório para profissões regulamentadas. Direito, não tem conversa. É regulamentação, tem uma OAB, medicina, normalmente saúde é muito regulamentado, engenharias exatas é muito regulamentado, exceto uma, que é talvez uma muito importante, que é ciência da computação. Não tem regulamentação. Hoje em dia, uma empresa, claro, se o cara fez uma faculdade de informática, massa e tal, é legal. Mas se o cara é um autodidata, ninja, miserável, gênio, tu acha que alguma empresa fala assim, não, mas você não tem faculdade, sai. Você tá fora. Não vou, né? Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Entendeu? Então assim, mais importante do que fazer faculdade é ser foda. Ser foda no que você tá fazendo. Seja programação. Então, saúde, muito regulamentado, realmente o caminho do vestibular é quase obrigatório, quase. Exatas, quase tudo regulamentado, menos informática. Agora, em humanas, não. Em humanas é o contrário, só direito é muito regulamentado. Jornalismo, publicidade. Será que para ser um grande publicitário tem que ser obrigado a formar em ter faculdade de publicidade? Ah, se você é um gênio de redação criativa, não precisa, né? Você falou criativo mais uma vez essa palavra. Existe inteligência criativa assim como existe inteligência emocional? Sim. Eu acho que se fala muito em inteligência emocional ultimamente. Eu acho que Gardner, quando criou lá as múltiplas inteligências, né? Inteligência lógico-matemática, corporal, sinestésica, inteligência musical, eu acho que ele esqueceu da inteligência criativa, que é a capacidade de quebrar padrões. Quebrar padrões e criar coisas novas, né? Porque eu acho que é tão importante como emocional que Goleman criou esse conceito e que é tão falado hoje em dia, e eu bato muito nisso. Inteligência criativa. Eu acho que nós precisamos ter consciência dos bloqueios para eliminá-los. E outra, nem começamos a falar ainda de técnicas, né? De ferramentas. Falamos de bloqueios, que é uma parte de mentalidade, uma parte de crença mesmo, de crenças erradas, mas existe ainda um arsenal de técnicas, de métodos. Métodos para, por exemplo, brainstorming. A turma avacalhou o brainstorming. O coitado do Alex Osborne criou o brainstorming nos anos 40. Sabe que o cara que criou o brainstorming é o cara que Mad Men é inspirado, né? Mad Men, o seriado, é inspirado no cara que criou o conceito de brainstorming. E hoje em dia as pessoas avacalharam. Juntou 3 negros pra conversar e brainstorming. Vamos ver um brainstorming aqui? Não é assim. Brainstorming tem uma metodologia. Tem um livro chamado... Mas isso não é um padrão? Não. E um padrão que limita? Boa pergunta. A metodologia, ela é uma metodologia para lhe ajudar a sair do padrão. A sair do padrão. É meio paradoxal, né? Mas assim, conceito básico. Ele tem um livro de 46, 42, Applied Imagination, Imaginação Aplicada, um livro de criatividade. E primeiro conceito, resumindo aqui, o erro número 1, capital, de quem quer sentar numa reunião, seja aqui na rádio, para discutir pautas, reunião criativa, né, para criar pautas. Regra número 1, separar a divergência da convergência. Ou seja, separar o momento das ideias do julgamento das ideias. Então, qual é o normal? O padrão que se ficou no mundo é assim. Reunião de pauta aqui, quem vamos chamar aqui pro negócio? Aí alguém fala, já sei, vamos chamar fulano de tal. Qual é o natural do resto das pessoas? Não, mas fulano de tal já veio aqui há 2 semanas, ou fulano de tal é muito louco, ou fulano de tal, sei lá, é julgar. Seja positivo ou não. Julgar pode ser, julgar sim, julgar não, mas é julgar. Claro. Isso é o normal. Como é que vamos aumentar as vendas? E se a gente fizer tal coisa? Não, isso aí não dá, porque não sei o que, não sei o que. A gente se acostumou a achar, e você pensa assim, Murilo, mas se tem um problema, eu tenho que falar. Tem, mas não naquela hora. É uma questão de timing. O que Alex Osborne falava nos anos 40 é, primeiro você diverge, ou seja, primeiro, pessoal, vamos aqui, nomes, meia hora, para pensar em nomes de convidados para o mundo corporativo. Eu adoro usar post-it, tava com a minha equipe aqui, os post-it na mão. Fala mais perto do microfone aqui. Porque, vamos aqui, fazer agora. Convidados do mundo corporativo. Cada um
toma aqui, escreve nesse bloquinho de post-it, sozinho, sem influenciar o outro, em 5 minutos, quantos nomes quiser. Vai, escrevendo. Sem julgamento. Sem julgamento. É só você e você. Sim, você sem e você. falar pros outros. Acabou 10 minutos, todo mundo, post-it na parede. Olha a divergência. Vão ter quantos nomes? Em 5 minutos, 5 pessoas, você vai ter quase 100 nomes aqui. Agora encerramos a divergência. Vamos agora convergir, vamos julgar. Porque, cara, se você julga logo depois da ideia, as pessoas já sabendo que vai acontecer isso, elas começam a julgar o que vão falar antes de falar. Então o cara tá se pensando, será que eu dou a ideia de chamar fulano? O outro não vai gostar. Mas acho que é melhor não, porque não sei o quê. Não vai pegar bem. Nem tá presente na reunião, ouvindo, porque tá tendo reunião consigo mesmo. Você deu um método aí, você deu um passo Sim, pra gente passo. tentar quebrar esse processo. Vamos aplicar, inclusive, no mundo Quero corporativo. Perfeito? Traga mais uma ferramenta que a gente pode utilizar aí dentro das empresas. Essa coisa de usar post-it, além desse, eu chamo de brainwriting. E para quem não está nos vendo, sim, Murilo Gant tem post-its na mão. Tem vários aqui, mas vai lá. Post-it na mão. E tem esse aqui que já foram utilizados, ó. Inclusive isso. Que é um brainwriting de ontem que vamos... enfim, qual é o motivo de... Eu vou falar de outra... Não é uma técnica, mas é um conceito importante, que é a importância da não linearidade. Você acha que uma mente divergente, uma mente criativa aberta, ela funciona mais... Só quem estiver vendo aqui vai poder... Funciona mais assim? Ou ela funciona mais assim? Quer dizer, ela funciona de maneira linear ou ela funciona de maneira solta, espalhada? Uma mente divergente. Funciona mais assim, não é? É meio que... O mais assim que você está dizendo para quem nos acompanha no rádio é mais espalhada. Mais espalhada, mais aleatória, mais louca, mais não linear. Sabe o que aconteceu? Desde a invenção da máquina de escrever, o mundo teve uma perda de criatividade. Por quê? Da máquina de escrever. Por quê? Porque a máquina de escrever foi o início da linearização da criação. Porque a máquina de escrever, que depois veio o computador, o Word, ele é linear, ele vem assim, enter, vem assim, enter, vem assim, enter. Como é que Da Vinci criava antes? Papelzão, meu amigo, escrevendo. Quando a gente vai criar, pode criar no Word, é você linearizar a forma de pensar, porque você tende a querer seguir aquela linearidade. Por isso a importância de quadro branco, papel, post-it, lugar para riscar, porque na hora de ter ideias, as ideias surgem assim. Para todos os lados. Para todos os lados. E se você está fazendo no Word ali... Por isso que o Mind Map, mapa mental, é o mais próximo de não linearidade que o computador oferece. Porque o mapa mental, você escreve no meio um conceito e vai expandindo ali, é o mais próximo da não linearidade. Então, isso é uma coisa também para ficar atento de como trazer mais não linearidade dentro do seu trabalho, né? Mais oportunidade das pessoas se expressarem quadro branco, papel, post-it, né? Então, isso é um conceito legal também. E um outro conceito, velho, que assim, é o mais importante de criatividade. Eu vou dar um workshop agora em abril, na Itália, num evento chamado CREA, que é um evento de Creative Problem Solving. Criatividade para a solução de problemas. Eu já dei um workshop no CIPSE, que é um evento em Nova York, em Buffalo. Eu dei em 2015 um workshop lá. São 2 eventos. Esse CIPSE tem 60 e poucos anos o evento, que acontece, só sobre Creative Problem Solving. O da Itália tem 15 anos. Então, assim, é criatividade para a solução de problemas. Não é a criatividade, que é o que eu falo no meu curso de criatividade, né? Quem quiser saber do curso, reaprendizagem.com.br, fazer a minha divulgação. A gente vai ter uma turma no carnaval, inclusive, agora. Mas, solução de problemas. Então, a coisa mais importante de criatividade, mais importante do que ter as ideias, é ter clareza do problema. Porque não adianta cavar bem no lugar errado é cavar mal. Cavar bem para encontrar o tesouro. Mas tá cavando no lugar... Não, mas eu tô usando técnicas de escavação maravilhosas. Técnicas criativas de escavação. É uma loucura a minha técnica, só que o tesouro não tá ali, tá aí. Não adianta nada. Não serve pra nada. Então, o erro número 1 de criatividade não é nem na hora de ter as ideias. É na hora que você recebe o problema, muitas vezes do seu chefe, e você não, novamente, questionar, pensamento crítico, não para analisar o problema. A forma que o problema é descrito pode induzir a um caminho errado. E se você ficar fazendo brainstorming, brainwriting, e o problema não está claro, você está fazendo nada, está perdendo tempo. Bom, você trouxe aqui vários passos, várias questões aí. O Eduardo até pergunta se existe algum exercício real, físico, para aumentar a criatividade. Existe isso?
Cara, esses exemplos que você deu aqui esses já são. podem ser considerados exercícios. Sim. São Sabe exercícios. um exercício simples, que é foi criado o teste de Torrance, que é um exercício de usos alternativos de uma coisa. Dá pra brincar até com criança. Quer dizer, criança adora brincar disso. Criança, eu vou dizer um exercício de criatividade que criança adora brincar e que a gente, muitas vezes, adulto, bloqueia, sem querer. Criança adora pegar um objeto que serve para uma utilidade X e querer usar para outra utilidade, não é? Sem dúvida. Criança adora fazer isso. E muitas vezes, o que é que os pais falam? Não, isso não é pra isso, não. Não, minha filha, isso aqui é pra isso, não é pra... A gente fala isso sem querer, muitas vezes. A gente, pai que ama, fala sem querer. E um dos exercícios de criatividade é pegar um objeto, um tijolo, qualquer coisa, e dizer assim, 30 usos alternativos pro tijolo. 30. Dá pra fazer em equipe, individual, porque é criatividade no sentido de você olhar pro que todo mundo vê, mas com um ponto de vista diferente, com aplicação diferente. É olhar para as coisas com um olhar diferente. Então, isso é uma coisa que crianças fazem. Cara, a criatividade está nas crianças. A gente atrapalhou. Adultos atrapalham a criatividade e viram adultos não criativos porque a gente atrapalha. Por isso, no meu curso de criatividade, tem um módulo chamado Cri-Cri-Cri, Criando Crianças Criativas, em que eu trago alguns conceitos de como evitar os bloqueios, como matar o mal na raiz, como não botar na caixa. Mas a conclusão que eu digo é, sabe qual é a coisa mais importante para criar crianças criativas? Ser um adulto criativo. Porque crianças são copycats, modeladoras, imitadoras. É o exemplo. Não adianta você falar uma coisa e não fazer. Seja. Tem uma frase, não sei de quem é, que é maravilhosa. What you do speaks so loudly that I can't not hear what you say. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então tem muitos pais que falam uma coisa, meu filho, tenha ética, não sei o quê, para no semáforo, compra um CD pirata. Tem uma dissonância aí entre, não sei se a palavra é dissonância, entre o fazer e o falar. E as crianças modelam mais pelo fazer do que pelo falar. Murilo Gun, quero dizer que tá muito legal essa nossa conversa e agradecer também a sua participação. Valeu, velho. Nós estamos chegando ao final aqui no Mundo Corporativo. E é curioso que, à medida que nós vamos discutindo aqui, falando, há uma movimentação aqui de perguntas e de comentários e de discussão entre as pessoas, legal. Porque exatamente o que você está provocando aqui é o comportamento padrão contra o comportamento criativo. Sim. E aí você vê como isso impacta as pessoas. Porque tem gente dizendo assim, se eu fizer isso que ele está falando, eu vou ser demitido de uma empresa. Ou seja, exatamente para pensar sobre isso Sim. que você está aqui. E principalmente para quem está entrando no mercado ou vai entrar no mercado de trabalho, começar a olhar tudo isso que você está dizendo. E só para quem falou assim, se eu fizer na empresa, eu vou ser demitido. Então, a questão não é fazer isso na empresa. Você precisa, todo criativo tem que ser um evangelizador, um catequizador, porque você só consegue ser criativo se as pessoas à sua volta permitirem. Então, antes de chegar lá, pessoal, aqui post-it, você vai ter que dá trabalho. Ninguém falou que é fácil. Hard work, papai, aqui, ó, hard work. Você vai começar um processo de mudança de mentalidade, de catequese, pianinho, pequenininho, que talvez dure 2 anos para mudar a mentalidade de quem está ao seu redor. Ah, é difícil? Ninguém falou que é fácil. Fosse Murilo, fácil, fazia. Muito obrigado e até mais. Valeu. Até a próxima. Murilo Gun, humorista, palestrante, professor de criatividade, conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Você que participou ao vivo do programa, muito obrigado pela sua participação. Lembrando sempre o seguinte, a nossa ideia é, pega esse conteúdo aqui, compartilha nas redes sociais, leva esse conhecimento à frente, porque essa é uma grande maneira de a gente ajudar as outras pessoas também. Quer participar ainda mais? Você pode ir lá no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo na CBN, no LinkedIn. Lá você publica seu artigo, sua ideia, traz outros conteúdos. E isso certamente vai estar ajudando a compartilhar o conhecimento, que é a nossa grande meta. Muito obrigado. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.